Então, pessoal, algumas pessoas me perguntaram um tempo atrás, nas caixinhas de perguntas no Instagram, o que eu faço para ajudar as pessoas a cortar um processo de uma crise de pânico. Isso é algo que é muito simples de fazer, mas precisa ter método e é uma técnica que eu ajudei uma pessoa que está tendo crise todo mês a sair de um mês tendo crise a ter uma crise a cada 15 dias, depois uma crise por semana e depois acabou a crise. É uma técnica simples, replicável e eu vou ensinar aqui para vocês. Se você quer parar de travar em prova, parar de lidar com situações emergenciais e a partir desse momento que o seu cérebro entender que de alguma maneira é possível contornar uma crise de pânico sem usar medicamento, de maneira simples, usando única e exclusivamente o seu corpo. Esse vídeo é uma ferramenta importantíssima. Fica até o final que eu vou te ensinar o passo a passo de sair de uma crise de pânico. O que acontece numa crise de pânico? O seu cérebro ele entra em colapso. E a partir do momento que ele entra em colapso, você perde a condição de responder por si. Por mais que você queira ficar naquele momento, por mais que você saiba que aquela sensação é transitória, mas você perde o controle de si. E por que isso acontece? Acontece porque de alguma forma que você está percebendo, o seu cérebro ativa uma parte dele que é responsável pelo medo, né? Ela se desregula, que se chama amígdala. Ela é uma parte do cérebro da gente que é responsável pela liberação de adrenalina e de cortisol. Esses dois hormônios fazem com que o seu cérebro colapse. Então, para isso, eu vou te ensinar de uma forma certa e assertiva, com passo a passo, para você sair do circuito do medo, do pânico e do terror, a conseguir se equalizar e entender que tudo que você está fazendo hoje pode ser contornado se você aprender a usar uma outra parte do seu cérebro que se chama córtex pré-frontal, que é essa parte referente da frente do nosso cérebro aqui. E a amígdala, ela é um grãozinho bem abaixo do seu cérebro, quase na altura do olho, né? É claro que a gente tem uma amígdala no pescoço, mas não é essa, é a que está no seu cérebro. Então, a partir disso, eu vou te ensinar com passos simples a sair de uma crise de pânico imediatamente, sem sofrimento. Vamos lá? Durante uma crise de pânico, uma das coisas mais difíceis que você vai perceber com essa pessoa que está tendo essa dificuldade é única e exclusivamente fazê-la ficar no presente. Porque a amígdala, ela vai fazer com que a pessoa ative circuitos no seu cérebro, que isso faz com que você se sinta muito oprimido pelo ambiente, pelas situações, pela vida, pelas coisas que estão acontecendo. E naquele momento ali, você não vai conseguir ficar racionalmente no presente. Uma das características muito fundamentais para que você consiga sair dessa condição é ficar no presente. E a partir disso aí, você vai começar a perceber que de alguma forma simples, você vai conseguir se conectar com esse presente. Então, para você que conhece alguém que tem pânico, ou para você que tem alguma dificuldade com pânico, presta atenção nesse detalhe, porque esse passo a passo você pode fazer com outra pessoa ou consigo mesmo, né? Mas a estratégia que eu vou ensinar aqui nesse momento
é para que você faça com alguém que esteja tendo crise, mas você pode replicar fazendo para você também. Então vamos no passo a passo para você entender como sair desse quadro que superativa a sua amígdala e te atrapalha a perceber a situação no momento presente. 9 passos para que simplesmente você tire a condição da pessoa de estar em um ato de terror e coloque-a no presente. Primeiro passo. Preste bastante atenção nesse primeiro passo. Você vai caçar o olhar dessa pessoa durante uma crise de pânico. Nesse primeiro momento vai ser muito difícil ela te fitar nos olhos. Porque quando a pessoa está em pânico, ela está justamente entrando num processo de luta e fuga, e nesse processo dificilmente ela vai conseguir se concentrar olhando para você. Então a primeira coisa é fitar a pessoa aos olhos para que ela perceba que você está ali presente. E esse ato de estar presente ali pode te ajudar e muito a fazer essa conexão com a pessoa. Mas uma coisa que é extremamente relevante nesse processo: olhar nos olhos, muito provavelmente você não vai conseguir. E se você não conseguir, dê um toque leve no ombro, na perna ou no rosto, para que você consiga olhar diretamente para ela e ela entenda que há uma outra pessoa ali que ela pode se apoiar. Esse é o primeiro passo. Ancore-a no presente. O que é ancorar no presente? É fazer com que ela fique no aqui e agora com você. Você tocou no ombro, na perna ou no rosto dela e ela não conseguiu te olhar ainda, esse segundo passo vai fazer você conseguir organizar o olhar dela para que saia daquela condição. Olhe-a nos olhos, toque-a e naquele momento que se ela não conseguir te olhar, chame-a pelo nome. O nome vai fazer ela se reconectar com quem ela é. Então ela vai pensar, tem alguém me chamando, mesmo ela não tendo muito consciência do que está fazendo devido à crise de pânico. Esse é o segundo passo. Olhe-a, toque-a e chame-a por nome. Terceiro, se ela não te responder do toque, no olhar e chamar pelo nome, insista em chamá-la pelo nome. Porque é muito importante que ela se conecte com você. Uma pessoa se conectando com outra pessoa faz com que a amígdala diminua a sua hiperreação. Então, se ela não conseguir te olhar, não conseguir se conectar, continue insistentemente chamando-a pelo nome. O chamar pelo nome vai fazer ela se reconectar a você. Então, se não conseguir na primeira, na segunda, na terceira, no máximo na quarta, ela já vai estar se conectando com você. Então, e se isso não acontecer, continue chamando pelo nome e se de alguma forma olha, né, diretamente. Fique na altura dos seus olhos. Isso é muito fundamental. Então essa terceira estratégia é o ponto de reconexão humano com outro humano. Quarto passo. A partir do momento que ela se conectou com você, você começou a entender o que está acontecendo ali. Se ela te viu e te percebeu, mesmo ainda estando em estado de hiperventilação, o que é uma hiperventilação? É a pessoa ter um processo de respirar muito alto. Então a respiração, a hiperventilação é uma respiração que começa aqui para cima. Então nesse processo a pessoa começa a fazer movimentos rápidos e involuntários durante a crise. É algo similar a isso aqui.
essa crise é algo que a pessoa precisa driblar. Então, uma das estratégias é ensine a respirar. E essa técnica de respiração se chama respiração diafragmática. Ela pode ser usada em provas, ela pode ser usada em situação de emergência, ela pode ser usada em situações de estresse, ela pode ser utilizada em situações para dormir, ela pode ser utilizada em situações em que você não consiga ter o domínio dos seus próprios comportamentos. Essa técnica ela é fundamental para que a pessoa fique no presente com você. Então, o quarto passo, comece a fazer a respiração diafragmática e a partir da respiração encurtada, você vai levar para a respiração um pouco mais alongada. Quinto passo, a respiração diafragmática, ela vai tirar a respiração daqui e descer abaixo do estômago. Eu já gravei um vídeo aí no canal. Quem já é meu seguidor, quem já está aí inscrito no canal, vai ter esse vídeo lá. Então são 4 técnicas de respiração que eu posso colocar aí no card ou na descrição do vídeo para vocês. Então, a técnica da respiração diafragmática, ela é fundamental para que você consiga sair da hiperventilação, porque de alguma forma você começa a ter muito CO2 no estômago, no pulmão, e o CO2 pode fazer você ter desmaios, sensação de corpo bambo, querer cair, sensação de quase morte, não conseguir organizar pensamentos. Então o CO2 atrapalha e muito. Vou fazer a técnica de respiração diafragmática rápida com vocês. Quem interessar, a respiração vai estar aí na descrição do vídeo, do outro vídeo, que eu expliquei as 4 técnicas. Então vou fazer rapidamente só para você ter alguma coisa aqui, mas te sugiro que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vão ver essas técnicas e vai ter essa ferramenta muito fundamental que eu ensino as pessoas a fazerem no consultório. A respiração diafragmática você puxa pelo nariz durante 4 segundos e solta pela boca por 6 segundos. Por que demora-se mais para soltar a respiração? Porque quanto mais lento, mais descarga de CO2. Então a gente vai começar a fazer essa técnica. Então ela é assim, ó. Vamos lá. 4. Solta em 6. É muito importante você fazer essa técnica demorando mais tempo para soltar a respiração do que para puxar o ar. Você pode fazer 10 a 15 ciclos disso, que vai naturalmente te ajudar a sair desse processo de uma crise de pânico. Sexta estratégia. Talvez a pessoa não consiga te fitar nos olhos enquanto faz a respiração. Mas se isso acontecer, você vai começar a fazer isso você até que ela perceba. Lembrando, olhe no olho, toque-a de alguma forma, chame-a pelo nome e começa a fazer o processo da respiração, mesmo que ela não consiga se concentrar em você. Vai fazendo o possível para que a atenção fique em você e você vai conseguindo, de alguma maneira, fazer com que ela entre no seu ritmo respiratório. Isso é extremamente importante e muito fundamental para que ela consiga sair da crise de pânico. Não permita que ela saia do ciclo respiratório com você sem te olhar. Porque é muito fundamental esse contato com outro ser humano para sensação de segurança. 7. A pessoa começou a entrar no processo
de respirar com você, você vai começar a utilizar algumas estratégias simples com perguntas muito bobas que possam fazer com que ela entenda. Eu sugiro que você utilize os 5 órgãos do sentido para que a pessoa tire a atenção do processo de hiperventilação, do medo extremado e do terror, para que ela consiga ficar no momento presente com você. Então vamos lá. Pergunte para essa pessoa qual a cor da sala que ela se encontra. Né? Então você vai acionar a sua visão. Ou a cor da roupa, ou algo que tire a atenção dela para resposta bem simples. Né? Outra situação. Pergunte quantos sons tem nesse ambiente. Isso vai fazer com que ela volte para dentro de si e preste atenção no aqui e agora. Escutar um ambiente pode fazer ela sair do mundo interno da hiperventilação. Terceiro, pergunte qual o paladar, qual o gosto que está na boca dela. Provavelmente vai ser um gosto amargo, porque quem está na crise de pânico provavelmente está com um gosto amargo na boca. Mas lembre que é muito importante ela reconfigurar esse paladar. Peça a ela para tocar no tecido da sua roupa. Qual que é a textura da roupa dela? Qual é suave? Tem ranhura? Ou é grosso? Tente fazer com que ela toque em coisas que ela precisa responder qual a sensação daquilo ali. E por último, e não menos importante, pergunte a quantos cheiros tem nesse ambiente. Ela vai começar a reconectar com algo externo a ela e ela vai precisar prestar atenção, o que faz com que ela saia de uma crise de pânico. Oitavo, a partir do momento que a pessoa contornou a crise com todas essas estratégias que eu passei, combine com ela uma frase de segurança, né? Por exemplo, Deus está comigo, ou eu estou bem, ou de alguma forma eu estou segura, não tem nada que me ameaça. E toda vez que ela tiver uma crise de pânico, você vai repetir uma dessas frases. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. De preferência, uma frase que a dê segurança. Então você vai utilizar dessa frase para que ela repita enquanto tiver numa crise de pânico. Então, passou a crise de pânico ou apareceu que vai ter uma crise de pânico, de alguma forma, peça que ela repita a frase que você combinou com ela. Nona e última estratégia. Se você ficou comigo aqui até agora, faz favor de me dar um likezinho e deixar um comentário aí falando da utilidade desse vídeo para você, porque é extremamente importante que esse vídeo chegue a outras pessoas, que essa informação é algo extremamente relevante, publicamente, que algumas pessoas têm pânico e não sabem como lidar. Deixe o seu comentário, dê uma curtidinha e encaminha para quem está passando por alguma dificuldade com pânico, porque esse vídeo ele é extremamente instrutivo e pode salvar vidas. Né? Então, nona e última situação é: tente relaxar o máximo possível a sua musculatura, porque durante uma crise de pânico você perde muito, se transpira muito, você tem uma descarga glicogênica gigantesca na corrente sanguínea. Muitas das vezes você vai ter travamento muscular, porque você precisa de força para sair do processo de luta e fuga, que é muito comum de quem tem uma crise de pânico. E a partir disso aí, você vai precisar estar com a musculatura relaxada. Porque estando com a musculatura relaxada, você naturalmente vai se sentir mais leve e vai ter menos dificuldade
para sair desse quadro mental de uma crise de pânico. Então, se você ficou até aqui, lembra de me dar uma curtidinha, mandar esse vídeo para quem precisa e deixe seu comentário se esse vídeo foi útil para você. Oi, pessoal. Magnus Arantes. Não, para essa porra. Magnus Arantes, eu sou psicólogo clínico há 16 anos, ajudando pessoas a sair desse quadro, aprendendo a ter mais saúde mental e espero que eu possa contribuir se você ficou até aqui. Gostaria muito que você tivesse mais qualidade de vida e, para isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal. A mente treme, o corpo segura e juntos a gente avança. Até o próximo vídeo.